Oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes A me... todos os ouvintes que estão assistindo o programa, que possam assistir futuramente pela playlist. Vamos compartilhar com vocês agora a lição 3 do curso A Igreja Bíblica, onde vamos tratar do início da Igreja Bíblica, conforme está registrado lá no Novo Testamento. Vimos nas lições 1 e 2, na passada, que a Igreja Bíblica foi planificada por Deus antes da criação do mundo, que ela foi profetizada em Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3. Também o Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e também em Daniel, capítulo 2, versículo 44, onde os profetas informaram que a igreja seria estabelecida nos últimos dias em Jerusalém, quando da chegada do Espírito Santo, todas as nações afluiriam ao reino, o qual subsistiria para sempre. Vamos ler a passagem em Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3. O que o profeta nos diz? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Vimos que João Batista, no Novo Testamento, anunciava a chegada do reino dos céus, o reino de Cristo, sua igreja. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz: está próximo o reino dos céus. Sabemos que a igreja não começou antes da morte de Jesus, porque ele usou verbos no tempo futuro para descrevê-la. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 18, ele disse aos apóstolos, a Pedro, e sobre esta pedra, a afirmação de Pedro que Jesus era Cristo, Filho de Deus, edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja edificada no alicerce de Jesus Cristo, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é uma profecia de Jesus Cristo. A promessa de Jesus aos apóstolos. Jesus, em diversas vezes, antes de sua morte, prometeu aos apóstolos a vinda do Espírito Santo do Conselheiro. Lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, nos diz, ele nos fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Segue a passagem de João, agora que vou para aquele que me enviou, ou seja, depois de morto e ressuscitado, Cristo voltaria para Deus. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. As instruções de Jesus aos apóstolos. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos e a outros discípulos durante um período de 40 dias, instruindo-os sobre todas as coisas que pertencem ao reino de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 3 a 5. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, ele está aqui já profetizando novamente tudo aquilo que os profetas profetizaram no Velho Testamento sobre a vinda do reino de Deus, do reino de Jesus, de sua igreja, que seria em Jerusalém e viria com muita força do Espírito Santo. Ele ordenou que esperassem em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Jesus disse também que eles seriam imersos no Espírito Santo dentro de poucos dias, conforme já era profetizado no Velho Testamento. E, além disso, ele prometeu que os apóstolos seriam as suas testemunhas, anunciando o Evangelho, primeiro em Jerusalém e posteriormente na Judéia, na Samaria e no mundo inteiro. Em Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao terminar essas instruções de Jesus Cristo aos apóstolos, as promessas, o Senhor subiu aos céus, onde assumiu o trono ao lado de Deus e continuou o seu trabalho de redimir os homens como nosso intercessor ou mediador. Até isso ele continua fazendo nos dias de hoje. Paulo escreveu aos irmãos em Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 23, que esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na de que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Esta é a igreja de Jesus Cristo, onde ele é o cabeça. Como é que foi a vinda do Espírito Santo? Aqui é uma leitura básica, nem precisa muito comentário, porque a própria essa doutrina ela é autoexplicativa aqui. Atos capítulo 2, versículos 1 e diante. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Vamos relembrar que esse dia de Pentecostes, vários judeus de várias nações de todo o mundo iam para Jerusalém para participar deste evento. Então, ali estavam várias pessoas de todas as nações judaicas, né? Todas as nações do mundo, várias tribos, vários locais, como estava na profecia. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos galileus, falando em outras línguas, de outras nações, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, no caso materna, né? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Os 12 apóstolos, né? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panflia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todas essas nações, povos, estavam ouvindo os 12 apóstolos falar em sua própria língua materna, graças ao recebimento do Espírito Santo, o poder que Deus deu para eles. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Depois disso, em seguida, vem a pregação de Pedro. Então Pedro se levanta com os 11, ele mais os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão.
homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Essa é a primeira pregação da Igreja de Cristo proferida pelo Pedro. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí ele relembrou a profecia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro seguiu na sua pregação. Israelita, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Pedro segue da sua pregação aos irmãos. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai e o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual foi a reação do povo ao escutar essa pregação de Pedro? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros 11 apóstolos, né? Os demais 11. Irmãos, que faremos? Essa pergunta deixa bem claro que eles acreditaram na pregação que Jesus Cristo era o Senhor, Filho de Deus, e foi ressuscitado. E com remorso, arrependimento, perguntaram: e agora? Que faremos? Pedro respondeu a todos: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que ser batizado? Para o perdão dos seus pecados e também para receberem o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é também para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É para nós hoje e para quem mais Deus chamar futuramente, até a sua vinda. Com muitas outras palavras, além dessas que foi descrito na Bíblia, em Atos, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados,
e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas são membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo que aqui surgiu, onde Cristo é o cabeça e Senhor, o proprietário da sua igreja, que ele comprou com seu próprio sangue derramado na cruz. E como foi depois dessa pregação? O que aconteceu depois desse batismo? O que os irmãos, os membros do corpo de Cristo, da igreja, fizeram? A comunhão dos cristãos. Continua uma bela lição descrita em Atos por Lucas. Eles se dedicavam ao ensino nos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Relembrem que Cristo tinha poder, porque era filho de Deus, fazia muitos sinais, maravilhas, para provar para a humanidade que realmente era filho de Deus, pois ninguém mais poderia fazer o que ele fez. E o mesmo Espírito Santo prometido por Cristo, dado por Deus, derramado aos apóstolos, também tiveram o poder de fazer sinais e maravilhas para que a humanidade testificasse e comprovasse que aqueles apóstolos estavam amando de Deus, recebendo o Espírito Santo. E esses apóstolos, com a inspiração do Espírito Santo, estavam ensinando as doutrinas novas do Novo Testamento, do Novo Mandamento, contido na Bíblia, para os membros integrantes da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do reino de Deus, não mais agora um povo escolhido, Israel somente, mas toda a humanidade e nação. Todos têm livre acesso ao reino de Deus. Basta crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batizar, se arrepender dos seus pecados, terem pecados perdoados e receberão o dom do Espírito Santo, entrando para essa igreja espiritual. Segue a passagem bíblica. Todos os dias, a comunhão dos irmãos cristãos, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Cada vez mais que os irmãos, que os apóstolos pregavam o evangelho, essa doutrina, os ensinamentos, mais pessoas acreditavam na mensagem de Jesus Cristo, se arrependiam, eram batizados, tinham seus pecados perdoados, recebiam o dom do Espírito Santo e eram acrescentados a esse corpo espiritual, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um fato atual, uma igreja espiritual que reina nos corações de seus membros, e não são os prédios físicos ou as denominações humanas. Quando vem essa palavra igreja, temos que ter em mente como um grupo de pessoas, uma assembleia, reunidas em um local específico, com o fim de juntas e união adorar a Deus, servir a Deus, estudar a palavra, essa doutrina. O local de reunião, que pode ser um prédio físico, o céu aberto ou residência, é apenas o local onde a igreja, o corpo de Cristo, se reúne. Até o dia de Pentecostes, falava-se da igreja como algo que aconteceria no futuro. Vimos no Velho Testamento as profecias, próprio João Batista e o próprio Jesus Cristo. Mas desde o dia de Pentecostes, do início, daquele dia decisivo, a igreja passou a ser frequentemente mencionada nas Escrituras como um fato presente. Por isso sabemos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus para os céus. Começou na cidade de Jerusalém, quando a multidão ouviu o evangelho, creu em Jesus, arrependeu-se dos pecados e foi batizada para a remissão e salvação. Desde então, a mesma obediência, baseada na fé, tem produzido os mesmos resultados e participação na mesma igreja de Jesus Cristo. Hoje em dia, as pessoas que aceitam essa doutrina, ensinada pelos apóstolos, escrita no Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, que acreditam em Jesus Cristo, no seu Evangelho, que o aceitam como Senhor e Salvador e são batizados,
recebem o dom do Espírito Santo, os pecados perdoados, eles participam entram como membros dessa igreja de Jesus Cristo espiritual, onde Cristo é a única autoridade e cabeça de sua igreja. Irmãos, essa foi uma breve lição, lição 3 do curso A Igreja Bíblica. Aqui nós vimos agora o surgimento da Igreja de Cristo, onde é o proprietário que comprou com seu próprio sangue, se iniciou. Foi planejada antes da criação do mundo, planificada por Deus, foi profetizada no Velho Testamento, no início do Novo Testamento por João Batista e Jesus Cristo, e após a morte e ressurreição de Cristo, surge a igreja e surge o Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com toda a humanidade, baseada, alicerçada em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Oh, yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good.